Eu sempre vejo aqueles filmes de ficção científica e às vezes surge assim na história que um cidadão foi sequestrado pelos alienígenas. Quando ele foi sequestrado pelos alienígenas, os alienígenas fizeram experiência no cara, colocaram um metal dentro da pele dele. Aí o cara descobre que tem um metal dentro da perna, sei lá, e é retirado cirurgicamente. Esse pedaço de metal é analisado, aí surge assim, até surge no filme bem assim aquela frase: os laboratórios analisaram e essa liga metálica, os elementos químicos que a formam, não existe na Terra. E nessa hora o telespectador fala assim: bom, mas só que na vida real, digamos que existissem alienígenas e digamos que eles colocassem metalzinhos na gente para poder identificar. Será que existiria algum elemento químico que o homem não conhece? Olha, sob dadas condições, a resposta é não. Tudo bem. Porque todos os elementos químicos que existem na natureza têm que ser os mesmos elementos químicos que existem em todo o universo, não importa de que planeta venha. Significa que o ferro daqui é o mesmo ferro que existe em Marte ou em qualquer outra parte do universo. Isso é um fato científico. Mas tem uma maneira de descobrir se é do nosso planeta ou não. Os elementos químicos que existem, na verdade, são formados por o que nós chamamos de misturas de átomos. Os átomos, por exemplo, quando eu falo ferro, o que significa ferro? Significa um átomo que contém um número de prótons que determinam o que é ferro. Mas só, meu querido amigo, baseado nessas coisas que eu vou te ensinar agora, os elementos químicos que existem na Terra, na verdade, são mistura de vários tipos de isótopos, isóbaros e isótopos. Saber o que é isso vai nos ajudar a responder essa pergunta lá. No final da aula eu vou te fazer. É possível que nós consigamos descobrir um elemento químico que veio de outro planeta? Vamos verificar isso aqui agora. Vamos lá. O que são isótopos? Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. São átomos que possuem o mesmo número de prótons, porém diferentes números de massa. Exemplo aqui, elemento X, número atômico 20, massa 21. O elemento Y tem número atômico 20, massa 22. O número atômico W, ele tem elemento W tem número atômico 20 e massa 24. Observe que esses elementos eles são isótopos entre si. Por que eles são isótopos? Porque eles possuem o mesmo número de prótons. Nunca esqueçam isso daqui. O que significa isótopo? Isótopo vai ser o único que tem P, tá bom? E P vem de onde? P vem de prótons. Iso significa igual, top significa o mesmo número de prótons. Tá bom? Com respeito lá que eu falei lá do alienígenazinho, dependendo do tipo de material, cada planeta tem sua constituição isotópica diferente. Por exemplo, nós somos feitos de carbono. Carbono número atômico 12. Por exemplo, o humano, ser humano. Ser humano, ele é formado por carbono de número atômico 12. Perdão, de número atômico 6, só que massa 12. No nosso corpo também existe, isso aqui é uma porcentagem, coisa de quase 90%. Existe no nosso corpo carbono, número atômico 6, só que de massa 14. Isso equivale a coisa de 5% aproximadamente. Nós somos feitos desse tipo de carbono. É a mesma peça de carro, por assim dizer, só que uma mais pesada do que a outra. Baseado nisso, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue descobrir quanto tempo o pessoal morreu. Porque a quantidade de carbono 14 ela decai com o tempo. Acontece que se for de outro planeta, essa porcentagem de carbonos que existe, de isótopos de carbono, é diferente. Teoricamente, a gente poderia descobrir desse jeito. Assim. Embora essa conversa maluca seja esquisita, né, de certa forma, isso é só para ilustrar que o mesmo elemento químico ele tem características diferentes. Lembre-se, o que designa elemento químico, o que é? É o número de prótons. Porém, o número de massas dele, dependendo da origem do elemento químico, o número de massa pode ser diferente. Por exemplo, para fazer bombas nucleares, se utiliza isótopos de hidrogênio de vários tipos.
existe hidrogênio de 1, massa 1, existe hidrogênio número atômico 1 de massa 2, e esse hidrogênio de número atômico 1 e de massa 3. É com esse hidrogênio de massa 3 que se faz água pesada, que é utilizada na construção de bombas nucleares. Um dos motivos do pessoal lá, por exemplo, lá no Irã, ficar desconfiando deles, é que essa água é extremamente radioativa e, portanto, é fácil deles detectar através de satélites e através de espionagem. Quanto mais água desse tipo eles tiverem, muito mais provável é que o país lá, por exemplo, o Irã, ele está próximo de construir bombas nucleares. Bom, isso aqui são o que nós chamamos de isótopos. Outro caso, temos que ver, são os isóbaros. O que são isóbaros? São átomos que apresentam mesmo número de massa. Eles são, por definição, elementos químicos diferentes. São elementos químicos diferentes entre si. Por exemplo, digamos que temos o cálcio, número atômico 20 e massa 40. Temos aqui o argônio, que tem massa 18. Esse isótopo aqui ele tem massa 40 também. Obviamente são elementos químicos distintos, porque o número de prótons é diferente. Porém, o número de massa é o mesmo. E se eles possuem o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Lembre-se, isóbaro é o único que vai ter a letra A. Tudo bem? De número de massa. E o último são o que nós chamamos de isótonos. O que são isótonos? São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Que apresentam o mesmo número de nêutrons. De novo, são elementos químicos distintos. Tem número de massa diferente, número de prótons diferente. Vamos examinar aqui. Magnésio, número atômico 12. Isso mesmo, Juliana. A questão principal que a gente tem que se preocupar é com o que o problema está definindo. Questão de número de nêutrons. Então, temos que analisar o quê? Temos que analisar o número de nêutrons, nada mais. Aqui, magnésio, aqui é o silício. Número atômico 14, que a massa é igual a 28. Bom, ele falou nêutrons, né? Nêutrons é o único que tem ele. Bom, mas só que eu não tenho aqui. Quanto que é 26 menos 12? Eu vou colocar aqui o número de nêutrons, tudo bem? Ei, cara, muito bom. 14. Quanto que é 28 menos 14? Vai dar quanto aqui? 14. Isso aqui é o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons desse cara é igual ao número de nêutrons desse cara aqui. Significa que eles são isótomos. Meninos, eu estou dando um método para vocês, tá bom? Analisem, verifiquem pedacinho por pedacinho. E organizem desse jeito, ligando por setas, para indicar o tipo de iso que existe. Se é isotopia, isobaria, isotonia. Ficou claro aqui a ideia? Bora tentar fazer exercício disso agora.